Tia, nessa quinta-feira a gente vai falar sobre um assunto muito sério aqui no programa, que é o transtorno disfórmico corporal ou dismorfia. Para quem vai falar sobre essa doença aqui no programa é o psiquiatra Dr. Ricardo Nogueira, seja muito bem-vindo aqui ao programa, e o cirurgião plástico Dr. Gibran Chedid. Sejam bem-vindos aqui. E mudando de assunto, a gente vai falar sobre a cor na decoração da nossa casa com a arquiteta, a nossa arquiteta aqui do Bom Dia hoje, Ana Paula Gradaschi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tem ainda HD Perucas no programa dessa quinta-feira e muito mais. Fica comigo que está no ar mais um Bom Dia hoje, não sai daí. Bom Dia é hoje, com Cláudia Fleury. E a nossa frase desta quinta-feira, a gente fala sobre vaidade. Roda aí. Ó, uma de valorizar demais a vaidade é que um dia a beleza acaba. E a única coisa que sobra é o sempre desprezado caráter. Sempre? Tá generalizando na frase. Mas enfim, eu já tô dando a minha opinião, não era para dar. Começo com o Dr. Ricardo Nogueira, dando a opinião sobre a frase. A Concorda, questão, discorda? eu acho que nós temos que avaliar, né? A questão de concordar ou discordar vai depender de cada um. O grande problema da questão do caráter é que tem que se ter um caráter. Às vezes é preferível um mau caráter do que um sem caráter, né? Pelo menos tu sabe o que é que tu tem que mudar, né? O que tem que lapidar? Tem que lapidar. Pior é o sem caráter, né? Então, hoje a gente vê, né, que as patologias elas mudaram de nome, mas não mudaram em nada. Então, os psicopatas deixaram de ser psicopatas para serem transtornos de conduta antissocial, mas continuam os mesmos, e cada vez mais. Só muda a nomenclatura. Então, o que a gente vê é o seguinte, é que não tem hoje uma formação de caráter, porque antigamente as coisas eram muito claras, né? Hoje não. Hoje tudo muda. Por exemplo, para quem nasceu há 20 anos atrás, tem um tipo de caráter. Quem nasceu há 40 anos atrás é outro, né? Então a gente está nessa situação de um novo século, né, que não se definiu ainda, não tem uma coisa clara. As nossas sociedades são muito divididas e divididas em tribos, né? E dentro dessas tribos muito doentes, né? Então nós temos as tribos dos drogadictos, nós temos a tribo da anorexia, nós temos a tribo da bulimia e assim por diante, né? Então cada vez a gente vê que nós estamos vivendo hoje uma sociedade totalmente doente e ferida de morte. Já a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa, entrar mais profundamente nesse assunto. Obrigada pela opinião, doutor Gibran, opinião sobre a nossa frase de hoje. Pois então, assim, a beleza e o caráter, eles podem e devem andar lado a lado, né? Não quer dizer que uma pessoa que é bonita com o passar da vida, o passar dos anos, vai naturalmente perdendo um pouco daquela aparência maravilhosa que tinha, não valorizou o caráter, né? Sabe? Eu acho que existe uma certa veia da sociedade que tem um culto exagerado à beleza, né? E desvaloriza como chamado interior da pessoa, o caráter. Mas isso não quer significa dizer, que todo belo não tenha caráter, porque a gente separa muitas vezes, né? E é bonitinho, mas não tem conteúdo, claro, rotula as pessoas. Exatamente. Né? Existem pessoas que têm um caráter maravilhoso, são muito bonitas, e tem pessoas que têm um caráter maravilhoso e não são tão assim maravilhosas aos olhos da sociedade. Em se tratando do ponto de que a beleza está nos olhos de quem vê, né? E é relativa. Então, é relativa total. Então, o que é bonito para mim, o que é bonito para ti, não é a mesma coisa que é bonito para alguém que é de uma tribo indígena de Papua Nova Guiné, né? Quem é lá do Egito, os padrões de beleza são diferentes, né? Então, assim, a beleza e o caráter, eles não andam lado a lado no sentido de que, então quem é muito bonito e se destaca pela beleza, necessariamente é uma pessoa que só pensa nisso ou que não tem outro conteúdo. Claro que não, né? Não tem relação, assim, sabe? Dá para generalizar. Não dá para generalizar. Obrigada pela opinião.
Aninha, hoje tu és bendita ao fruto aqui, entre os entrevistados, né? Enfim, tua opinião sobre a nossa frase. Na verdade... Vou colocar a frase de novo, até porque a Aninha ficou por último, até eu não recordo mais da frase. Ó, o mal de valorizar demais a vaidade é que um dia a beleza acaba. E a única coisa que sobra é o sempre desprezado caráter. E é relativo também, né? Será que acaba a beleza? O que é belo pra ti? Também dá pra gente pensar. Aninha? É verdade, tipo, a beleza é algo que... É difícil a mulher que não busca isso, não só a mulher quanto o homem também. Mas a mulher acho que ainda é mais vaidosa mesmo. Né? E na verdade, como é que eu vou explicar? Na verdade é uma coisa que tem... O equilíbrio seria o ideal. Não só a vaidade em si, ou o caráter. A busca do equilíbrio. Ok, isso aí, verdade. Mas enfim, começo o programa dessa quinta-feira aqui conversando com o Dr. Ricardo Nogueira sobre a nossa pauta de hoje, que é o transtorno disfórico corporal ou dismorfia. É isso? O que é? É uma vaidade intensa? Que conceito aí? O que se caracteriza por dismorfia? Na verdade, partindo da tríade do existencialismo, nós partimos da ansiedade. O que é que nos gera ansiedade? E que se nós não amenizarmos essa ansiedade vai se transformar em angústia, e se a gente não resolver essa angústia, vai acabar em desespero. Então o que acontece? Alguém que se acha muito gordo, por exemplo, então, mas não consegue emagrecer, né? Aí entra numa angústia porque tem que emagrecer. Naquele padrão. Tá, e aí chega num momento que isso não... a própria angústia, a ansiedade não resolve, chega num ponto de desespero. Então a pessoa tem que emagrecer, já tentou 1000 dietas, 1000 regimes, 1000 medicamentos, não conseguiu. Então o que ela define? A partir de hoje, eu não vou comer mais. E não come. Então isso gera o quê? Uma coisa chamada anorexia nervosa. Mas é uma consequência dessa dismorfia, digamos. Exatamente, de uma visão assim que a pessoa se acha um monstro, né? Mas não é tão, às vezes nem é tanto, né? Então a gente vê, por exemplo, o Gibran vai provar isso aqui para nós, meninas, adolescentes que fazem múltiplas lipoaspirações, que às vezes elas estão aspirando e não sabem mais o que, mas tem que fazer, porque tem uma gordurinha acumulada aqui, não sei o quê, e fico fazendo, mas na verdade o que está atrás disso? Né? É uma falta de atenção, uma falta de carinho, e que elas produzem uma terceira doença, que é a síndrome de Munchausen. Então elas criam situações para passarem por procedimentos cirúrgicos, principalmente, e também por quê? Porque uma dor alivia a outra. Então, enquanto ela está lá, saindo às 4 da manhã lá do hospital, porque eles fazem a cirurgia de madrugada, né? Eles funcionam 24 horas por dia sem parar, e ela sai tudo roxa, então ela sai tudo às 4 da manhã, tem fila de táxi lá. É assim que funciona o troço. Aí passa uma semana toda, eu fico verde, esverdeada, alaranjada, volta ao normal. Aí no outro mês elas criam outra coisa. Tá entendendo? Mas qual é esse limite, doutor? Porque tu falaste aí na questão de que eu preciso emagrecer, tem uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. E eu acho que 90% das mulheres começam a se identificar nesse quadro, né? Eu sou uma delas. Será que eu tenho transtorno disfórico corporal? Vou me consultar aqui no programa. Mas vamos dar um exemplo. Porque eu tô sempre... É uma preocupação que eu tenho, exacerbada até com a questão do peso. Eu tô sempre buscando, mesmo que seja inconsciente, eu também não sei se tem essa busca inconsciente ou não, mas sempre procurando receitas, trocando isso por aquilo, que promete então, emagrecer. Aí vai depender das tuas experiências. Qual é o limite? O que é patologia? O que é normal? É o exagero. Então, segue sempre essa tríade do existencialismo. Ansiedade, angústia e desespero. É isso, quando chega num ponto de desespero, assim... Tá, e aí o que ocorre? Eu não posso comer, porque se eu comer eu vou engordar, então eu não posso comer nada. Então a pessoa começa a emagrecer, mas ao mesmo tempo a ansiedade continua e a angústia está pior e aí ela come.
Mas eu não posso comer. Aí ela passa por uma outra doença que se chama bulimia. Aí ela provoca vômitos. Ou ela toma laxantes para ter que eliminar, para não absorver. Mas aí tu tem que ver o que está por trás disso. Será que é a beleza? Na verdade, o que está por trás disso é que uma doença puxa a outra. É uma depressão. A depressão é causada por 3 motivos. Perda, que é morte, abandono e rejeição. Então, muitas vezes, tu te sente rejeitada. A tua irmã gêmea é linda, é a Gisele Bündchen. Tu conhece a irmã gêmea da Gisele Bündchen? Deve ser complicado, né? De querer ser igual, de se identificar. E aí tu faz um arquétipo, né? Todo mundo tem que ser linda, maravilhosa, querida e amada. Mas para mim ser lindo, maravilhoso, querido e amado, o que eu tenho que fazer? Aí o meu pai dizia para minha paciente, por exemplo, que ela era gorda, que ela era feia. Então ela se desesperava, ela passava o dia inteiro caminhava quilômetros para emagrecer, porque ela não conseguia parar de comer, entende? E ao mesmo tempo ela tinha depósito de chocolate dentro de casa. Quer dizer, é uma coisa totalmente paradoxal. Então isso se torna uma loucura, uma obsessão. É paradoxal porque a comida ela serve como uma compensação para alguma frustração que essa pessoa tem. Ninguém seguinte, come porque tem fome, come porque tem que suprir algo, é isso? É que assim, ó, em exagero, obviamente, né? O problema todo é o seguinte: a comida te dá um prazer imediato e tu não precisa de ninguém para isso, né? O caso do chocolate, por exemplo. Chocolate, enquanto tu tá comendo chocolate, tu tá tendo prazer. Tu parou de comer, parou o prazer. Ai, tá me dando fome. Eu tô numa dieta, numa onda fitness aqui. Se eu escuto chocolate, eu já penso nisso e começo a salivar. Exatamente. É os flavonóides, aqueles malditos flavonóides. Desgraçados flavonóides, né? Maravilhoso. Que maluco, né? Isso. Eu sempre digo, né? Não tem nada que um pote de chocolate belga da Häagen-Dazs não resolva. Resolve qualquer depressão. Né? Isso está lá naquele filme da Bridget Jones, né? Ela agarrada num pote de chocolate belga e vendo um filme qualquer. Podia ser de um alface, né? Se alface tivesse ser feito. Aí não tem graça, entendeu? Não tem. Então, um problema gera outro. E sendo que a pessoa fica obsessiva, que é mais outro transtorno, só com aquilo. E esquece que ela tem que viver, que ela tem que sobreviver, que ela tem que ter uma profissão, que ela tem que ter uma vida, entende? Doutor, e ela é uma torturada. Tem a questão do ego que entra aí, a questão também de uma aprovação, de a gente necessitar sempre ser aceito. Não é o ego. Não é o ego. É o superego perverso. Superego. Mas esse superego perverso é a introjeção dessas figuras paternas perversas. E aí tu vai ver que isso é muito comum. Os pais e mães que rejeitam os filhos. A fulana tá gorda, horrorosa, né? Já lá na infância, de repente, na pré-adolescência. O pai diz assim, tu tá uma gorda, tu tá feia. E ela tem que estar linda e bonita para atrair aquele pai. E ela se sente rejeitada pelo pai, pelo próprio pai, entendeu? E entre os irmãos, e as crianças são perversas. E no bullying nas escolas? Sim, as crianças não perdoam. Botijão de gás, aqueles apelidos. E o contrário também é verdadeiro. Ou não, a gente está falando da obesidade aqui, mas tem outras características da disformia, né? Vou falar o contrário, da magreza também. Né? Pauzinho de virar tripa, perninha de garça e assim por diante. Né? Então a criança, ela é perversa, ela não perdoa. Orelhudo, narigudo, né? Jumbo, botijãozinho, que tu já tinha citado, né? E assim vai. E quando se é adolescente e criança é complicado de aceitar. Quando a gente está na fase adulta, a gente já bate no peito. Imagina aquele gurizinho. Dane-se. Aquele gurizinho adolescente, gordinho, né? Obeso, cheio de espinha. Tá ferrado, coitado. Quem é que vai beijar um gurizinho desse? Ninguém. Né? Aí o coitado do guri fica como? Dando um verdadeiro desespero. Eu tinha colegas meus que faziam uns tratamentos horrorosos que tinha para acne. Depois tinha uns tratamentos bons, mas eram umas medicações que tinham um monte de sequela e tal. Mas faziam desesperado, porque eles precisavam beijar. Beijar e ser beijado. A gente tem um curta-metragem na íntegra, tá no YouTube, se chama Reflexo.
né? E mostra o transtorno disfórmico corporal, porque ela passa o tempo inteiro se comparando ali com as modelos das capas de revista. Eu gostaria de tratar sobre essa questão. Poxa, porque é deprimente a gente olhar uma capa de revista. Porque a gente olha ali a manequim, a gente nunca vai chegar naquele, digamos... Eu não posso ver aquele tal de abdômen tanquinho. Pois é, doutor. E a gente, por exemplo, perca sei lá quantos quilos em tal mês. Aí a gente escuta ali, mas lê as histórias das atrizes, das famosas, com barriguinha de tanquinho. Claro que tem o Photoshop ali e tal, mas a gente fica, poxa, que isso, né? Pois é, mas... Aí chega na frente do espelho. É que vai depender das tuas experiências. Eu sou do tempo que tinha um prêmio. Quando eu nasci, eu já fui premiado. Eu fui o bebê Johnson da semana, que era o bebê mais pesado que tinha nascido. Eu sou desse tempo. Meu primo nasceu com 5 quilos, eu nasci com 4,5 quilos. O meu irmão nasceu com 4 quilos. Aquilo era lindo. Era lindo. Era nasci com tinha que ser 450 gordo, também. Porque gordo era forte e não morria de tuberculose. Porque naquele tempo tinha muita tuberculose. Então, não tinha que engordar, tinha que ser gordo e era bonitinho. Minha avó, minhas tias, tudo achava que bonitinho, gordinho, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Sinal de que é saudável. É que é saudável, é forte e tal. Passei toda a minha infância gordinho. Aí na minha adolescência eu emagreci. Quando eu entrei na faculdade de medicina, engordei tudo de novo, né? Então hoje a gente vive com esse arquétipo aí, tu tem que ser o Brad Pitt, né? É brabo ser o Brad Pitt, né? Eu adorei aquele filme lá que ele fez, que vira ao contrário, que o cara vai, como é que é? Nasce velho, Benjamin Button. Não, aquele filme lá, né? Eles conseguiram deformar o Brad Pitt, né? Então, quer dizer, todo mundo tem que ser Brad Pitt, todo mundo tem que ser Angelina Jolie, né? Não, eu sou o Ricardinho, depois virei o Ricardão, né? Entendeu? E dentro da minha cabeça, introjetado, tá lá o meu superego, era muito generoso e benevolente. Era o meu gordinho, meu queridinho, o Ricardinho, coisa mais linda, bochechudo. Os meus vizinhos me apertavam as bochechas. Então era o lindinho, né? E aí tem umas loucas aí que ainda me enganam, ainda dizem que eu sou lindinho, né? Então tá, pronto. Aí alimento e massageio o meu ego, né? E o meu superego não é perverso. Né? Muita gente me cobra, tu tem que emagrecer, não sei o quê. Eu emagreço 20 quilos, aumento 30. Assim eu vivo da sanfona, né? Doutor, tratamento para o transtorno disfórmico corporal, tratamento psiquiátrico, não adianta dizer, olha, não faz assim, aí para quem tem anorexia, bulimia. Gente, eu assisti um filme nesse final de semana no Netflix, eu falo tanto do Netflix aqui, a Netflix tem que patrocinar o programa, viu? Muito bom que fala sobre essa questão da anorexia, é o mínimo para viver, é bem chocante o filme, mas vale a pena. Enfim, que tipo de tratamento? Os transtornos alimentares, né? Basicamente a anorexia e a bulimia. São pacientes muito difíceis, pacientes rebeldes, que se negam a se alimentar. É um tratamento que tem que ser com especialistas, hiper especialistas no transtorno. Não basta ser um psiquiatra, tem que ser um psiquiatra com uma outra especialização, né? Uma subespecialização na área. São pacientes muito difíceis, né? Porque na verdade o que tem atrás é uma depressão, né? É um sentimento de deformação, né? Do próprio ego, né? E vítimas desses superegos perversos, né? Que estão lá introjetados, né? Então a gente vê que infelizmente, quer queira, quer não queira, a culpa sempre é dos pais, né? Então aqueles pais que estão sempre presentes, né? Então são aquelas mães esquizofrenizantes, os pais esquizofrenizantes também, e não aqueles pais da Bíblia, né? O pai e a mãe admirável, aquele pai que estimula, que dá apoio, que entende, que compreende, né? Então aquilo ali, até tu mudar, aquilo já tá um trabalho, e fica complicado. É um trabalho, né? E a realidade também ela é muito perversa, né? Aí tu vê um filme, os lindos e maravilhosos, né? Mas aí que acho que a gente tem que ter uma ideia do que é beleza. Por exemplo, eu não acho a Maria Bethânia linda, longe disso. Mas quando ela começa a cantar,
ela começa a ficar maravilhosa, né? Eu não acho e nunca achei a Fernanda Torres, nem a Fernanda Montenegro, a mãe dela, lindas e maravilhosas. Mas quando elas começam a interpretar, a gente se apaixona. Então, aí que tu tem que mudar o teu conceito de estético para ético, né? A gente segue falando, eu conversei no primeiro bloco aqui com o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, sobre o transtorno disfórmico corporal ou dismorfia, e agora eu sigo falando sobre esse assunto aqui com o Dr. Gibran Chedid, que está no estúdio também desde o primeiro bloco, aí, cirurgião plástico, sobre essa questão, porque o paciente, né, digamos, ele tem a patologia e aí ele faz N tratamentos, enfim, segue não comendo para emagrecer, se tratando da anorexia. E aí ele procura um cirurgião plástico para retirar muitas vezes aquilo que está incomodando ele, ou às vezes o que nem tem, né, Gibran? O cirurgião plástico tem que ter também esse olhar para perceber quando o paciente realmente tem um problema a se resolver, ou quando o problema é psiquiátrico, né? Tem uma dismorfia, enfim. Assim, Cláudio, o cirurgião plástico, ele é um médico, tá? É um médico que fez medicina, que fez uma especialidade em cirurgia plástica. E ele não pode se esquecer que antes de ser cirurgião plástico, ele é médico. Então, quando o cirurgião plástico identifica numa consulta sinais, ou seja, de que o paciente entrou para essa gama de possíveis casos de transtorno dismórfico corporal, possíveis casos assim que já sai de um nível de insatisfação com alguma queixa estética e já vai para o nível patológico, ele tem que, né, ligar a luz vermelha e dizer, opa, esse não é um caso para ser feito. Por exemplo, a gente procurou o Dr. Gibran, como é que ele faz assim? Exatamente. Que sinais ele dá? Quais são os sinais? Nem sempre é tão fácil identificar os pacientes que entram nessa zona de risco, tá? Como é que a grande maioria dos cirurgiões plásticos faz, eu faço? Existem pacientes que no primeiro contato com o cirurgião já demonstram uma grande preocupação, ou seja, uma preocupação exagerada, tá, com a beleza, no sentido, queixas, digamos, de características imaginárias, por exemplo, o meu nariz é grande demais, é horrível, e a pessoa tem um nariz que condiz com a aparência dela, ou seja, é normal. Faz uma tempestade num copo d'água, literalmente. Uma tempestade em copo d'água por uma coisa que não tem um fundamento visível, né? Isso é uma dica. Outra dica, aquele paciente que chega e eu quero ficar assim e mostra a foto de uma pessoa que, obviamente, não é ela. Mostra um artista que não tem Angelina nada Jolie, a ver com... Exatamente, Angelina Jolie. Mostra a foto de uma boneca, que nem a Barbie. Tanto que hoje em dia tem a Barbie a gente vai mulher mostrar as e fotos tem depois, o Ken, né? homem, sabe? São, assim, pessoas que estão buscando não o que a cirurgia plástica pode oferecer, que é assim, é uma lapidada, é um fresh, assim, uma refrescada na aparência, que é a mesma pessoa. Elas estão procurando mudar algo do corpo que lhes incomoda num nível acima do normal. Exatamente. Então o cirurgião plástico, como eu já disse antes, ele é médico, é obrigação dele fazer esse diagnóstico e ter noção, porque se ele for operar esse paciente, não vai dar certo. Ele vai estar sendo antiético. Ele vai estar sendo antiético e não vai dar certo. Porque qualquer coisa que ele faça, qualquer coisa que ele produza tecnicamente, por melhor que seja o cirurgião plástico no mundo, nunca vai estar satisfeito. Porque o problema está aqui, né? Não está no físico. Né? A cirurgia plástica, ela deve ser feita quando a pessoa está bem, quando a pessoa está feliz, quando ela está de bem com a vida e diz, bom, eu estou bem e tem aqui uma pontinha aqui do meu nariz que não me incomoda, faz tempo, não agora eu quero fazer. Né? Quando a pessoa está mal, não pode fazer cirurgia plástica.
A gente não separou Estética, aqui né? imagens do Michael Jackson, de... mas ele se dizia, né, que o Michael Jackson ele tinha o transtorno disfórmico corporal também. Tanto que ele tinha vitiligo, se eu não me engano, mas ele usou muitas vezes, ele usou a vitiligo como uma justificativa para ir se transformando aí ao longo dos anos. Né? Ele clareando. Clareando e modificando toda a face dele, verdade, né? Que no ele final queria... ali da vida dele praticamente estava sem nariz, né? Exatamente. É que ele queria ser a Diana Ross, né? Primeiro que ele queria ser mulher. Né? Essa é a grande verdade, né? Então ele tinha uma dificuldade muito grande de assumir a homossexualidade dele. E na verdade o Michael Jackson, coitado do Michael Jackson, é vítima de um pai perverso, que não deixou ele ser criança. O Michael Jackson não podia brincar, ele tinha que ficar cantando para dar dinheiro para aquele pai canalha. E aquele pai é tão canalha, tão cafajeste, diga-se de passagem que é comum de pai de cantor, né? Que nem esse ordinário do pai da Amy Winehouse aí, né? Exatamente. Que vem aí cantar depois que deixou a filha caindo aos pedaços no teatro para ir faturando. Então eles querem explorar. Então ele foi explorado a vida inteira por aquele pai que não deixou ele ser criança, de ter uma vida saudável como qualquer criança, de ter experiências de iniciação sexual. Então ele não passou isso, né? Então foi aquela mixórdia, né, na vida do cara. O cara um gênio, né, que se destruiu. E aquele pai cafajeste ainda ficou mais rico com a morte dele. Porque ele estava falido, com a morte dele dá outro boom, vende tudo, né? Então são esses pais perversos que são os culpados, né, das crianças que viram vítimas. E adultos depois que acabam se sujeitando a esses tipos de procedimento. O Dr. Gibran trouxe algumas imagens, né? A gente vai falando em cima até desses transtornos disfórmicos corporais. Nessa imagem... É a mesma pessoa? Não, essa imagem são duas imagens. Esse menino à esquerda na tela, tá vendo que ele está segurando um bonequinho do Ken, né? Ele é um modelo que fez várias plásticas para ficar o mais parecido com o Ken possível. Ou seja, isso é, primeiro, obviamente errado por causa do paciente que tem um problema de ordem psicológica e não precisa de um cirurgião plástico, precisa de um psiquiatra. E pior ainda, o cirurgião plástico que concorda em fazer cirurgias em alguém que quer ficar que nem o Ken. Não, e aquela outra senhora ali do lado queria virar uma... Aquela da foto anterior... É, dos seios imensos. Essa foto anterior é um exemplo de prótese de silicone bem acima do tamanho normal. Tinha uma época nos Estados Unidos isso era moda, atenção, né? É uma forma de chamar atenção. E né? vai dar problema. Porque quem é que não vai olhar para um peitão desses? Claro, né? e assim, mas só que não existe... nos Estados Unidos isso era estimulado, né? Os maridos americanos... Mas desse tamanho? Sim, é absurdo. Né? E não existe Gente, é feio pele que sustente uma prótese que é pesadíssima, entendeu? Aí ficou horroroso, né? 1.200 ml de silicone. Mas vocês lembram de uma cantora que tinha aqui no Brasil, que eu achava ela lindíssima, Rosana, que ela começou a fazer como uma deusa? Isso. Não, só essa música. Não, ela era maravilhosa, e ela era uma mulher linda. Aqui, senão a pessoa vai... Ela era uma mulher linda. E ela que começou a inventar uma cirurgia plástica, a mulher ficou deformada e essa mulher está escondida até hoje. Pois é aquela coisa, o erro é dela de querer plástico demais e do cirurgião de topar. De dizer assim, tu tá louca? Um exemplo agora atual da Renée Zellweger, que eu adoro a Renée Zellweger. A Renée Zellweger é uma feinha, a da Bridget Jones, né? Tu viu a cirurgia que ela fez plástica? Não é ela. Tu viu a aparência da pessoa. Que ela não era uma beleza, mas ela era interessante. Perde as características. Né? Não é mais ela. De tanto que... Vamos mostrar essa aí que a gente tinha mostrado e essa aí, essa senhora, ela gosta de felinos, tá? E ela queria ficar com a cara o mais parecido com um gato, com um gatinho possível. Sim, mas essa boca, o que é isso que bota nos lábios das mulheres? Isso aí falta de fazer também. Mas o que é aquilo que bota ali na boca, que elas ficam tudo com a mesma boca igual? Muita coisa que pode ser colocada, sabe? Eu acho que o ócio é a oficina do diabo também, porque isso aí também é que virou tem que fazer e fica procurando sarna para se coçar. Então, exatamente, então assim... Desculpa, mas é verdade. Vou dar uma vassoura e o grande problema... Ela virou uma bruxa, né? O grande problema que acontece é o seguinte, com o passar do tempo, tá, alguns profissionais talvez esqueceram um pouco do lado médico e se atentaram ao lado comercial da coisa e começaram a
absorver o que os pacientes queriam e falar assim, eu quero ficar com uma orelha de duende. O cara vai lá e faz a orelha de duende. Eu quero ficar com um nariz de gatinho. Mas tu isso não te lembra da história do orelha de duende, aquela orelha assim? Sim, mas tu não lembra de um menino aqui isso no Rio Grande do Sul que virou réptil? Sim, que botou uns negócios aqui na cabeça, umas próteses, então, e alguém fez. E não era amador. O que acontece? Assim, o médico, é obrigação do médico exercer a medicina. Não é porque ele é cirurgião plástico estético que ele vai aceitar qualquer coisa, entendeu? A pessoa, ela é leiga no assunto. Ela pode dizer, olha, eu estou insatisfeita com o meu nariz, eu queria que minha barriga fosse diferente. E daí cabe ao médico dar o diagnóstico certo e indicar a cirurgia dentro do padrão possível e dentro do padrão que não perca a funcionalidade, que seja a manutenção da saúde em primeiro lugar. Agora, aquela pessoa que tem uma queixa díspar, uma queixa que não tem nada a ver com a inclusão social dela, com a característica cultural dela, ou seja, ela quer lá, digamos que a gente botou na foto ali, aquela mulher, ela quer ficar com um olho de gatinho, né? A cirurgia plástica não é um comércio que tu vai lá e diz o que tu quer e o cirurgião te vende e faz, não é esse o objetivo, né? Então existe também uma parte muito errada do profissional que faz uma cirurgia que não vá beneficiar funcionalmente a pessoa também, entendeu? Quando a gente faz uma cirurgia plástica estética, a gente deve fazer para ficar melhor, não para piorar. Uma cirurgia estética feita com perda da funcionalidade do corpo já não começou bem. Tem mais imagens aí, ó. Gente, isso aí Essa é uma... Ali, você sabe, é a bonequinha Barbie, né? Então, como tem o Ken, tem a Barbie. Tem uma menina que era parecida com a Barbie e tal, e foi fazendo muitas e muitas cirurgias plásticas para ser a Barbie viva, ou seja, a Barbie humana. Então, o que é isso? É reflexo de uma sociedade que o culto à beleza extrapolou totalmente. A Barbie Nessa e o Ken. foto é eles dois, né? O Ken e a Barbie, os humanos vivos. Então, é fruto de uma situação em que a gente está vivendo, de um culto à beleza extremamente exagerado, né? A gente pode ver hoje em fotos de Instagram, de redes sociais, essas coisas, vocês veem que tem gente que praticamente não tem uma vida assim normal dentro dos padrões alimentares, sociais e tal, porque tem um culto à beleza fora do saudável para o corpo humano, né? Tem gente que faz dietas estritamente restritivas, que faz desidratação corporal para ficar com a pele extremamente colada no músculo e tal, dentro de um padrão que não é saudável fisiologicamente, né? O caso aí mais comum agora do padre Marcelo Rossi, o cara fez uma dieta que quase morreu e ficou tão sequelado que não está sequelado. E outra coisa, assim, essas fotos que a gente vê em revista, Instagram, que nem falou no começo do programa, são fotos que nem o modelo que fez a foto é assim na vida real, sabe? Não é nem pelo Photoshop, existe uma preparação total para fazer a foto. É de luz, é uma preparação de restrição hídrica, de restrição alimentar, para ele naquele dia estar daquele jeito, com pouquíssima água no tecido subcutâneo, para aquela posição ficar parecendo que o abdômen dele tem bastante gominho, tem bastante veia. É uma coisa que não condiz com a realidade, né? Então, se basear nesses extremos... É uma questão de inversão de valores, né? Exatamente. O que vale a tua vida, né? É bom a gente pensar, o que a gente está fazendo aqui, afinal, né? Doutor Ricardo Nogueira, recadinho final, contatos... Nós estamos no Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, que atende no 32234465 e no 32306000. Em setembro, o doutor Nogueira volta aqui ao programa, que a gente vai falar sobre um assunto também de extrema importância, que de uns anos para cá a gente começou a tocar nesse assunto, né, doutor Nogueira? Porque não se falava, se acreditava que se falasse a gente ia acabar propagando, só que depois se viu que não é bem assim. Em setembro agora a gente tem uma campanha que se chama Setembro Amarelo e a gente vai falar sobre a prevenção do suicídio, né, doutor? Vamos estar aqui em Porto Alegre, na Unimed, no dia 15,
no dia 25 no Hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas, no dia 14 no Hospital Universitário de Canoas e no dia 2 de setembro lá na Universidade de Caxias do Sul. Né? Inclusive o auditório lá, o número de inscrições extrapolou, vai ter que ir para um auditório maior, né? Que o número está muito grande lá em Caxias. Tem uma campanha que nós estamos fazendo lá junto com o Centro de Valorização da Vida. Importante se falar também, que a gente vai tocar aqui, depois a gente vai avisar a data para vocês, sobre essa questão do suicídio sendo divulgado nas redes sociais, né? E entre crianças e adolescentes, né? Cada vez maior, infelizmente. Porto Alegre e Curitiba são as capitais brasileiras com a maior incidência de suicídio entre adolescentes. Sério, Porto Alegre também? E principalmente entre as meninas. Cada vez com idade menor. Entra nessa questão do disfórmico corporal? Também da autoagressão, da automutilação. Infelizmente está muito comum isso. O culto exagerado, a beleza, a vaidade extrema, né? Isso Aceitação. tudo tem a ver com a parte da aceitação na criança. Né? Como é importante a nossa postura como mãe, como família. Tem um olhar mais atento, né? Exato, nossa. Bem, obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada por ter ficado com a gente até o fim do programa de hoje. O Bom Dia Hoje dessa quinta fica por aqui. Lembrando os horários das nossas reprises: 4 da tarde e à meia-noite, de segunda a sexta-feira. Sexta-feira a gente sempre tem uma reprise especial aí da semana. O programa dá para ver em tempo real pela fanpage da TVU, né? facebook.com/TVU. Curte a fanpage do Bom Dia Hoje, dá para ver em tempo real também no tvplay.tv.br. Obrigada por ter ficado com a gente. Um super beijo e me fui.